Maio de 2025 foi um mês de reviravolta no mercado financeiro. O Bitcoin atingiu um novo topo histórico, quase 112 mil dólares, e ações como Petrobras e Banco do Brasil despencaram. E como que isso impacta a minha carteira de investimentos pública? Como eu tive que readequar a minha estratégia para investir durante o mês de maio? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar qual a minha lógica por trás do meu aporte do mês de maio, qual que é o racional que eu tive que fazer para poder aproveitar as melhores oportunidades do mercado. Fala investidor, se você ainda não me conhece, meu nome é Jorge Victor e eu crio conteúdo sobre investimentos aqui no canal Meu Bolso Cheio. Eu documento a minha vida como um investidor da vida real e durante 10 meses eu estou investindo R$ 1.000 por mês, publicamente. E durante essa jornada, eu espero que você tenha algum insight ou tome para si alguma motivação para investir o seu dinheiro melhor. Bom, se a ideia desse vídeo já está fazendo sentido para você, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E todos os links úteis desse vídeo eu vou deixar na descrição. Não se esqueça de se inscrever também na newsletter, porque você sempre vai ter acesso aos melhores conteúdos aqui do canal, todos os materiais extras dos vídeos e também os resumos dos vídeos aqui. Então, não se esqueça de se inscrever na newsletter e é gratuito. Vamos para o conteúdo. Nos últimos 3 meses, no desafio de investir R$ 10.000 em 10 meses, sendo em aportes mensais de R$ 1.000 por mês, eu construir a carteira pública aqui do canal com a estratégia MBC, que é a estratégia aqui do meu bolso cheio, e eu dividi basicamente o meu aporte em 25% de Bitcoin, 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários e 25% em ações. Já durante o mês de maio, com essas mudanças no mercado e com essa reviravolta que teve no mercado, principalmente macro, eu precisei balancear a estratégia. Eu vou te convidar para ficar até o final do vídeo, que eu vou te dizer exatamente qual que foi o percentual em cada um desses tipos de ativo para me conseguir as melhores oportunidades. Bom, falando um pouco aqui com vocês sobre a contextualização do mercado em maio de 2025, começando aí pela alta que o Bitcoin teve, bom, impulsionada por fatores como a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin pelos Estados Unidos, né, e o aumento da demanda institucional. O Bitcoin ele vem ganhando espaço no mercado financeiro, principalmente por empresas terem cada vez mais interesse em se alavancar com o Bitcoin. Aqui no Brasil, um caso muito recente foi o caso da Melius. A Melius era uma empresa que estava esquecida aí na Bolsa de Valores brasileira, mas ela acabou se posicionando estrategicamente e comprando bitcoins para alavancar a empresa. E nos últimos 3 meses, a Melius aí teve um aumento de praticamente 100% do seu valor. Dá uma olhada nessas notícias. Aqui no site Euronews, a gente consegue ver a seguinte notícia: Bitcoin atinge recorde de preço com vitória da indústria de criptomoedas na legislação dos Estados Unidos. Aqui a gente consegue enxergar que o Bitcoin atingiu um novo recorde na quinta-feira, impulsionado pelo otimismo de que o Congresso dos Estados Unidos em breve aprovará um projeto de lei para stablecoins, o Genius Act, que deverá ser a primeira estrutura regulatória do governo Trump. A alta foi impulsionada não apenas por desenvolvimentos legislativos, mas também pelo crescente interesse institucional. A Strategy, a empresa do guru das criptomoedas Michael Saylor, divulgou uma nova aquisição agressiva de Bitcoin, no valor de 765 milhões de dólares. O equivalente em euros chega a 675 milhões. Na segunda-feira, elevando o seu total de ativos para mais de 63 bilhões de dólares, em equivalente em euros seria 56 bilhões de dólares. Ou seja, a gente está falando de uma empresa, a Strategy, que só ela detém de 63 bilhões de dólares em Bitcoin.
grandes instituições financeiras aqui, incluindo JP Morgan, Morgan Stanley e BlackRock, também expandiram a oferta de criptomoedas para seus clientes. Ou seja, como eu falei no exemplo da Melius, a institucionalização do Bitcoin é cada vez maior e a gente vê um cenário de alta impulsionado principalmente pela questão do projeto de lei que está no Senado dos Estados Unidos e também por essa compra agressiva da Strategy e do interesse dessas outras empresas, como por exemplo a BlackRock, que é o maior fundo, tá? É a maior empresa de investimentos do mundo. E por que essas empresas estão comprando Bitcoin? Porque, primeiro, rentabilidade. O Bitcoin vem trazendo, só no mês de maio, a rentabilidade chegou aí a 12% com essa alta. E também, os clientes, eles compram produtos financeiros através dessas empresas e esses produtos são atrelados ao Bitcoin, mas que, se não fossem através dessas empresas, esse tipo de cliente não compraria diretamente o Bitcoin. E essas empresas já perceberam isso, além também, né, dessa questão da alavancagem, como por exemplo da Melius. E finaliza aqui, eu achei interessante também, talvez a mudança mais crucial seja quem está comprando. Este é o primeiro mercado em alta. Aqui, esse mercado em alta, existe um termo muito utilizado também, que é o bull market, né? O mercado em alta real, onde a participação institucional está em destaque, disse Josh Gilbert, analista de mercado da eToro Austrália. Tá? Outra notícia interessante da CNN Money é que Trump diz que Estados Unidos tem 17,3 bi em Bitcoin, que buscará ampliar estoque. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que os cofres norte-americanos têm hoje cerca de 200 mil bitcoins, algo em torno de 17,3 bilhões, e que o plano de sua gestão é explorar novos caminhos para acumular ainda mais ativos digitais. A gente está falando do principal chefe de Estado que, em janeiro de 2025, assumiu o poder e vai até janeiro de 2029. E esse cara, ele é 100% pró-cripto. Então, no mínimo, a gente vai ver um cenário totalmente fértil para o Bitcoin. Beleza, o primeiro fator que para mim, que impactou a minha carteira com a alta aí de 12%, foi o Bitcoin. Depois disso, eu preciso explicar como eu fui impactado pela baixa, né, da Petrobras e do Banco do Brasil. E na busca para entender essa baixa dessas duas ações, eu comecei a estudar e eu vi a seguinte coisa. Notícia da CNN Money também, dizendo: Banco Mundial prevê queda de preços de commodities em níveis pré-Covid. Declínio pode moderar os riscos de inflação de curto prazo decorrentes das novas tarifas dos Estados Unidos e do aumento das barreiras comerciais em todo o mundo. O Banco Mundial previu nesta terça-feira 29, tá? Isso é 29 de abril, que o enfraquecimento do crescimento global, devido em parte à turbulência comercial, fará com que os preços globais de commodities caiam 12% em 2025 e mais 5% em 2026, atingindo os menores níveis da década em termos. A previsão é que os preços do petróleo bruto, o Brent, atinjam uma média de $64 por barril em 2025, uma queda de $17 em relação a 2024, e somente $60 em 2026, em meio à ampla oferta e à queda da demanda, em parte devido à rápida adoção de veículos elétricos da China. Grava essa parte, em meio à ampla oferta e à queda da demanda, em parte devido à rápida adoção de veículos elétricos da China. Cara, isso aqui a gente está falando totalmente de inovação. Aí lembro, quando eu toco nesse assunto de carros elétricos, lembro da Tesla, enfim, BYD,
e todas as empresas que vão fazer parte aí dessa supply chain, né, dessa cadeia de produção, enfim, é interessante estudar isso. Mas uma coisa que eu vejo é, em meio à ampla oferta, tá? Que ampla oferta é essa? A oferta de petróleo, né? Foi onde eu cheguei nessa outra notícia, tá? Notícia aqui de 9 de junho, já, notícia mais próxima. Petrobras, Petra 4, BOFA, isso aqui, Bank of America, rebaixa a ação com macro desafiador e risco regulatório. Eu vou direto ao ponto aqui, eu quero mostrar o seguinte aqui para vocês. Qual que é o cenário macro desafiador? Bom, os analistas do BOFA citaram que a nova orientação da OPEP, a OPEP aqui é a Organização Produtora de Petróleo Mundial, tá? Então, os principais produtores de petróleo do mundo têm uma organização para controlar aí o cartel de produção de petróleo, de elevar a produção de petróleo para recuperar a participação de mercado. Essa política ocorre mesmo em um ambiente de preço internacional da commodity em patamares baixos. Outro ponto citado são as tarifas de importação adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que devem pesar nas expectativas de crescimento econômico global. Essas incertezas devem exercer, junto com a nova orientação da OPEP, pressões baixistas sobre o preço do petróleo. Outro ponto que eu quero mostrar aqui é o seguinte: a elevação no risco regulatório. A dificuldade do governo em atingir, aí já é o governo brasileiro, em atingir as metas fiscais, poderia ter o setor de óleo e gás como alvo. Há especulações sobre a adoção de um pacote petróleo para compensar a alta anunciada anteriormente sobre o imposto sobre operações financeiras de IOF. Ou seja, o governo federal poderia elevar a arrecadação via aumento de royalties, imposto de participação especial, mudança no preço referencial do petróleo, leilões e unitização do campo de Gilbar, mais tributação em cima da Petrobras. É isso aqui que ele está querendo dizer, tá? No caso da unitização, o banco americano estima um impacto de 2 bilhões, o equivalente a 0,5 da capitalização da Petrobras. Resumo da ópera. Os caras do Bank of America olharam para a Petrobras em maio e disseram a seguinte coisa: cara, cenário macroeconômico, Trump tarifando todos os países, tá? Isso é ruim para a Petrobras. Olharam também para a produção elevada da OPEP e a baixa na demanda, principalmente em relação à China, e disseram, cara, a Petrobras vai ser rebaixada na minha indicação de compra. Eu quero te mostrar aqui também alguns dados, né, que me fizeram tomar a decisão que eu tomei. Se você ficar até o final do vídeo, você vai ver qual a decisão que eu tomei em relação à Petrobras. Então, eu vou te mostrar aqui. Primeira coisa, tá? O volume de compra e venda da Petrobras no mercado. Pô, a gente sabe que a Petrobras é uma gigante, ou seja, ela tem muita liquidez no mercado. Então, isso não seria problema, mas para mim é uma coisa que eu observo ao comprar uma ação, tá? Outra coisa é o lucro da empresa. Eu olho para dois tipos de lucro. O primeiro, do último trimestre, tem que ter sido um lucro positivo, e eu olho também para o lucro ter sido positivo dos últimos 3 anos. Quando eu olho para isso, eu vejo que a Petrobras ela atende a esse requisito. Dividendos é uma coisa que, de acordo com o meu objetivo da carteira, a minha carteira de ações hoje ela tem o seguinte objetivo: dividendos e ações perenes, tá? De longo prazo. Tá? Então, para você ter uma ideia, aqui o dividend yield da Petra nos últimos 12 meses, né, foi de 17,57. Mas eu vou te mostrar aqui também agora os dividendos aí de 24 meses, 37,84%, de 36 meses, 84,92%. Eu vou chamar até a atenção aqui em 2015 e 2016 que ela teve um lucro negativo, tá? E aí a questão do lucro que eu falei, a gente já consegue visualizar nessa tela aqui também, ó. 2025, lucro positivo, 35,33 bi.
37, 125 bi, enfim, perfeito. E aqui é onde eu fechei a conta para estar investindo em Petra 4, na minha maior posição até então. Eu vou te mostrar quanto foi. Esse foi o principal motivo. Cara, a gente está falando aqui que o preço atual dela está em R$ 32,53, ok? E ela tem um potencial máximo de 78,30% de valorização, tá? A gente está falando aqui em valor dela chegar a R$ 58 por ação. E aqui a indicação, a recomendação dos analistas, recomendações dos principais bancos e corretoras do mundo, ainda é de compra, tá? Nos últimos 3 meses ela saiu aí negativa, 0,34%. Nos últimos 6 meses ela saiu menos 6,54%. Nos últimos um ano ela teve uma rentabilidade de 7,38%. Nos últimos 2 anos aí já começa a melhorar. Então vai mais ainda de acordo com o meu objetivo de investimento, que é uma ação para me manter em longo prazo. Então, trazendo para esse gráfico, que ele é mais didático, para mostrar aqui um período de 5 anos, a gente consegue enxergar que a Petrobras entregou uma rentabilidade de 407%. Bom, antes de eu seguir para analisar aqui um pouco junto com você o restante dos meus ativos que eu escolhi no mês de maio para aproveitar as melhores oportunidades do mercado, diante dessa turbulência que aconteceu aí, eu vou te convidar para não se esquecer de curtir o vídeo e deixar um comentário se você investe em Petrobras e o que é que você acha dessa ação. Para mim, eu tenho investido nos últimos 3 meses aí de forma constante, tá? Banco do Brasil, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês é uma empresa, cara, de 216 anos. Então, essa empresa aqui, ela já viu vários presidentes, ela já viu vários tipos de governo no nosso país. Então, é uma empresa que já venceu. Se liga nessa notícia também sobre o Banco do Brasil, tá? A ação de bancão brasileiro pode saltar quase 50%, segundo a XP. Para os analistas, os resultados devem ser favorecidos, sobretudo, pelas taxas de juros altas. E aí eu chamo a atenção para esse parágrafo, apesar do provável cenário macroeconômico desafiador em 2025 e da maior inadimplência na carteira de agronegócio. E aí eu vou abrir um parêntese, lembrando que daquele panorama, daquela leitura do próprio Banco Mundial, né, de que os valores de commodities, lembra do agro, principalmente alimentícios, também iriam sofrer quedas em 2025 e 2026. Vamos seguir. Cerca de 1/3 da carteira de crédito do BB, ou seja, é do agro. Esperamos que o lucro líquido cresça 4% em relação a 2024, diz o relatório. Para os analistas, os resultados devem ser favorecidos, sobretudo, pelas taxas de juros altas. Quando eu paro para olhar um pouco o gráfico aqui também, de 3 meses eu tive menos 20%. De 6 meses, tá? A gente vê menos 8,17%. Um ano, menos 10%. 2 anos, 6,59%. Tá? Se eu olhar aqui para 5 anos, em 5 anos ela valorizou praticamente 100%. Tá? Se eu olhar aqui em 10, 120 meses, de 240%. Questão de lucro. Lucro positivo em 24, 23 e 22. Tá? Pagaram dividendos acima de 2 dígitos. No meu caso aqui, Banco do Brasil, eu de fato quero é que caia, porque eu acredito em Banco do Brasil, que é uma empresa que tá com gestão ruim, o cenário tá ruim, o agro tá inadimplente, mas esse cenário não vai ficar para sempre. Fora isso, a empresa ainda tem, embora o lucro tenha caído, porque o relatório do primeiro trimestre de 2025 foi publicado no começo desse mês e mostrou um lucro menor em relação ao último trimestre, mas
Isso não significa, inclusive os últimos 2 trimestres ela vem diminuindo, então é por isso também a queda, né? Mas veja que as recomendações aqui são 9 recomendações. Comprar agora desceu para 4, manter, nós temos aí 5 recomendações das principais corretoras e bancos, né? E o que eu quero chamar a atenção, cara, é o seguinte: preço atual 21,59. O máximo a gente está falando de valorização de 90%. Se você está curtindo esse vídeo, cara, não esquece de deixar um comentário aqui para me entender se você realmente está gostando desse vídeo, o que é que você quer ver nos próximos conteúdos desse canal. E essa interação é totalmente necessária para a gente criar cada vez conteúdos melhores. Então, para nesse momento aqui do vídeo, deixa um comentário se você está gostando do conteúdo, para a gente poder conversar e crescer esse canal, esse projeto do meu bolso cheio, o seu também, e a gente fazendo essa trajetória como investidor da vida real junto, beleza? A estratégia do meu aporte mensal de 2025 então ficou da seguinte forma, tá? Eu coloquei R$ 250 em renda fixa, como eu sempre venho fazendo isso para me trazer mais liquidez, tá? Para me aproveitar ali a alta da taxa Selic e das taxas de renda fixa sem ter muito risco. Ações brasileiras, eu acabei me posicionando com o meu maior aporte em ações brasileiras, tá? E fundos imobiliários, eu aportei aqui também a média de R$ 250, tá? E aqui estão os valores, então ficou R$ 250 em renda fixa, 380 em Petrobras, 250 em Banco do Brasil e fundo imobiliário MXRF11. Bom, esses foram os números do meu aporte de maio e o valor total ficou em 1.130,88. O resultado da carteira final ficou da seguinte forma, tá? Total, até agora, do desafio de investir R$ 10.000, nós já temos investido 3.145,25. Eu fiquei apenas com 15% em Bitcoin, 25,4% em renda fixa, 24,9% em fundos imobiliários e 33,9% em ações brasileiras. Aí você pode falar, pô, Jorge, o Bitcoin tá naquele hype como tu falou, e por que que tu não comprou Bitcoin? É a primeira vez que eu não compro Bitcoin em um mês, eu acho que no último um ano, e eu fiz isso, primeiro ponto, para testar a minha estratégia de aproveitar a baixa da, das ações brasileiras, Petrobras e Banco do Brasil, mas eu não penso em ficar fazendo isso sempre. Foi apenas uma estratégia para mim pegar essa baixa no preço dessas ações e posteriormente nos próximos meses, quando o Bitcoin der uma cessada, aí eu vou balancear a carteira investindo mais em Bitcoin, beleza? Aqui são os prints, né, da minha tela aí do Trade Map. Na minha corretora do Banco Inter, basicamente eu fiquei com uma rentabilidade negativa de menos 1,98, mas na Bitbank eu fiquei com a rentabilidade de 8,85, tendo aí uma rentabilidade na carteira total, a consolidação das duas corretoras, um índice de 1,5 de rentabilidade no mês. Isso foi maior do que o CDI e maior do que o Ibovespa. Bom, investir é sobre tomar decisões conscientes sobre o que você tem e nos movimentos que o mercado está fazendo. Esse mês de maio eu tomei a decisão de alocar um maior capital em ações brasileiras por conta dessas baixas desses ativos e em contrapartida a isso, com a alta do Bitcoin e o preço elevado, eu optei por esperar esse reajuste, embora o ativo esteja passando por um bom momento, mas eu optei por esperar ele dar essa reajustada ali para me voltar a comprar e quem sabe balancear a carteira quando ele tiver esse reajuste no seu preço. Fundos imobiliários continuou com 25% do aporte e renda fixa também, tá? Então, se você ficou até aqui, eu vou deixar um vídeo que eu acredito que vai fazer muito sentido para você, como comprar Bitcoin pela Bitbank
Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum